E agora, no meio de 2025, ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube, né? O Alan Franco quer ficar no São Paulo, isso é fato, mas pelo que a gente está entendendo, até a apuração que a gente tem aí do Gabriel Sá, está tudo encaminhado, mas existe toda uma questão de valorização. E eu acho que, assim, se a gente não for... Eu entendo que, beleza, se ele estiver pedindo R$ 1 trilhão ao negócio, mas eu acho que se a gente não for valorizar o Alan Franco, a gente vai valorizar quem, né, Vanessa? Exatamente, eu acho que é um jogador que se tornou muito importante para o São Paulo, foi muito resiliente ali também na espera por conseguir o seu lugar, né? E assim, eu vi em algum lugar, posso estar falando besteira, mas que foi uma indicação do Crespo. E realmente, o Alan Franco, ele antes de ir para os Estados Unidos, tinha tudo isso dele vir para o São Paulo, eu lembro que estava na época da pandemia mesmo, e depois ele veio mesmo, e assim, conquistou espaço, né? Ele conquistou espaço e a confiança, tanto da comissão técnica quanto dos torcedores também. E é como você disse, a gente não valorizar o Alan Franco, que tem sido um dos pilares ali da defesa do São Paulo, eu acho que quem que a gente vai, né? E, enfim, e ele é o jogador do sistema defensivo do São Paulo hoje mais regular, né? A gente vem com o Arboleda por muitos anos no São Paulo, mas a gente vê uma queda de rendimento dele, assim, o que também é natural, né? O jogador não vai se... É muito difícil se manter por anos e por muito tempo, mas é um jogador importante. Eu acho que realmente, eu acho que ele tem que ser a prioridade. Uma coisa que o Renan tem falado aqui também, que as prioridades do São Paulo tinham que ser a renovação do Alan Franco e a permanência do Marcos Antônio, que também se tornou um jogador importante para o São Paulo. Dentro desses retornos do São Paulo que vai ter, até o JP citou do Marcos Antônio, eu acho que ele é um jogador muito importante, porque antes dele se lesionar, ele tinha sido o jogador que estava ali participando dos gols do São Paulo, movimentando o meio campo. Então, acho que realmente tem ao invés da gente pensar, talvez, em trazer jogadores, é realmente manter aqueles que estão aqui, que são importantes. Não todos, obviamente. Tem uns que realmente tem que ir, já deu tempo, o ciclo se findou, ou nunca teve esse ciclo bom, mas, enfim, é hora de ir embora. Porém, aqueles que são importantes para o São Paulo, a gente tem que manter, porque envolve todo o lance de adaptação, e, enfim, então é melhor manter aqueles que estão bem, às vezes, do que ir atrás de novos reforços. Então a gente está, às vezes, procurando, né? Tantos reforços que vão chegar com a saída de um jogador, né? Que a diretoria talvez está pensando dessa maneira. Mas e manter esses atletas que estão aqui? Então, acho que realmente é muito importante. E tudo envolve uma questão financeira, né? Do Alan Franco tem muito a ver com a questão financeira, óbvio, do Marcos Antônio também, da permanência dele. Então, é muito isso. Então, acho que o São Paulo precisa realmente focar nesses pontos para depois, talvez, ir atrás de reforços, sendo que não consegue nem manter os atletas que estão aqui. E vou te falar, Vanessa, a gente criou uma briga aqui no chat, tá? Tá uma brigaiada aqui agora entre os Lucy Lovers e os Lucy Haters. Gente, fiquem tranquilos, a gente tava brincando só aqui, pô, piadinha, vamos tentar ter uma quinta-feira animada, feriado e tal, né? Sem brigas. E você falou dessas duas permanências, né? Na minha opinião, só, JP, o Marcos Antônio só permanece do jeito que foi, sem pagar agora, né? Se fosse para pagar, sei lá, 25 milhões agora, aí para mim já não era, ainda que fosse importante, infelizmente não tem, né? Isso, por exemplo, é o mesmo valor da venda do Matheus Alves. Se vendesse Matheus Alves por 200 milhões de reais, beleza. Mas como foi por 36 no caso, já não acho que seria para ficar, né, o JP. E para mim, cara, é a principal renovação, sim. Acho que o São Paulo tem que fazer todos os seus movimentos de mercado pensando em ficar com o Alan Franco. Olha, a gente não consegue fazer isso aqui porque a gente quer o Alan Franco. Acho que tem que ser esse o ponto, né? É um cara que, se você perde o Alan Franco, você perde muito a sua referência na defesa, que, tirando o jogo contra o Vasco, que absolutamente nada funcionou, ele é o cara que faz o negócio ficar organizado ali atrás. Ele hoje é o melhor zagueiro do São Paulo e ouso dizer que é um dos melhores do país. Com certeza, o Alan Franco é um zagueiraço, já desde a temporada passada, sem contestação nenhuma, é o melhor zagueiro do elenco do São Paulo. A temporada de 2024 do Alan Franco não deve nada, na minha opinião, para a temporada de 2023 do Beraldo, por exemplo, que foi algo estratosférico. Então, o ano passado, é claro que não teve... O São Paulo ganhou a Supercopa no início do ano, mas não teve nenhum título além desse para coroar a temporada que fez o Alan Franco, porque de verdade, cara, o Alan Franco merecia até ter vencido um título pela temporada que fez. Para mim, foi um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, se não top 1, top 2 ali dos que atuaram no futebol brasileiro mesmo, viu, cara? Porque, de verdade, foi uma temporada muito boa mesmo, e esse ano ele, lógico que naturalmente tem alguma oscilação, até pelo sistema tático do time que não estava funcionando, mas segue em um nível muito alto de atuação, sempre
se destacando em relação aos seus companheiros, às vezes num dia ruim dos outros zagueiros, da linha defensiva, ele consegue ainda se destacar, consegue fazer bons jogos, e o São Paulo precisa manter. Eu acho que se eu fosse administrador, talvez eu, sei lá, falisse o clube, falisse o meu negócio, porque se o Alan Franco me pede a minha casa, talvez eu oferecesse, entendeu? Então, porque o nível que atua o Alan Franco, eu acho que talvez eu cometesse loucuras para manter esse jogador, mas falando a verdade, o São Paulo precisa negociar e ter um carinho nessa negociação, não é aquela negociação de, a gente tem isso aqui para te oferecer e acabou. Eu acho que precisa conversar, entender o que o atleta pensa, a projeção. É lógico que o clube não pode cometer loucuras, até porque a dívida do São Paulo é muito alta, e o Alan Franco também nunca vai ser maior que a instituição, mas nesse momento o São Paulo precisa priorizar, eu acho que essa é a palavra, priorizar a renovação com o Alan Franco. Claro que vai ter um gasto a mais, porque ele veio, de certa forma, como uma aposta e se tornou uma realidade, se tornou o melhor zagueiro do elenco. Então, naturalmente, vai ter uma valorização salarial, vai ter um aumento de ganho e o clube precisa estar preparado para essas situações, porque, inclusive, assim, é até meio que bom quando acontece isso, porque mostra um acerto na contratação. A gente sempre bate e critica muito quando vem uma contratação que às vezes gasta bastante dinheiro e essa contratação não rende, é uma contratação de qualidade duvidosa, e o Alan Franco não, cara, veio com baixa expectativa, ninguém botava muita fé, o Alan Franco vai ser reserva, não vai jogar como titular na zaga, e ele se torna um pilar defensivo do São Paulo. Assim como o Marcos Antônio, que muita gente tinha dúvida, né? E hoje ele é muito importante no elenco. Concordo com você que nesse momento o São Paulo não poderia gastar com a contratação definitiva, mas fez uma manobra para manter o jogador sem pagar nesse momento. É um jogador que se tornou importante para o elenco. E o Alan Franco tem essa questão. Vejo muita gente falando, e até o clube batendo bastante na tecla do Juan Tressoldi, de manobras para continuar com esse jogador. De verdade, para mim, com todo respeito ao Juan Tressoldi, mas o Alan Franco hoje precisa ser a prioridade do São Paulo. Não pode ser o Juan Tressoldi. O São Paulo precisa olhar com mais carinho para essa negociação com o Alan Franco, acelerar esse negócio, porque tudo bem, está se encaminhando, as partes estão chegando mais próxima de um acordo cada vez mais, só que o Alan Franco é um jogador naturalmente observado por outras equipes, tanto do Brasil como fora do Brasil. Então não dá para ficar nessa, estamos conversando, a gente viu o São Paulo perdendo o Caio Paulista. Tudo bem que não deu certo para ele no restante da carreira, porque não foi bem no Palmeiras, não tá bem no Galo, mas no São Paulo fez muita falta. No São Paulo, naquele momento, ele era titular absoluto. Então o São Paulo ficou enrolando e perdeu o jogador. E o Alan Franco é um jogador que é até mais consistente do que o Caio Paulista, porque ele atuou em alguns momentos muito bem em 2023, substituindo o Beraldo, até o Arboleda em alguns momentos. No ano passado foi disparado o melhor zagueiro do elenco, e esse ano ele segue como pilar defensivo. Então o São Paulo precisa entender que é um jogador constante e fazer esforços, querendo ou não, para manter esse atleta.